Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a última ação do controle concentrado de constitucionalidade. Nós falaremos sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação essa prevista ali na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 1º, e também regulamentada pela Lei 9882 de 99. Se esse assunto te interessa, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Por analogia, nós poderemos utilizar alguns dos mecanismos dispostos na Lei 9868 de 99, que é a lei da ADI e da ADC, também para a ADPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação extraordinária, usada em último caso, quando não for possível nem ADI, nem ADC, nem ADO. Nós estamos aqui diante de uma ação com cunho mais restrito. Isso porque a ADPF, como diz o próprio nome, se restringe apenas aos preceitos fundamentais. Mas o que seria um preceito fundamental? Nem a lei, nem a Constituição Federal trazem um conceito acerca do que seria o preceito fundamental. Por essa razão, o STF, na ADPF número 1 do Rio de Janeiro, determinou que caberá à Corte estabelecer o que é ou não um preceito fundamental. De acordo com o doutrinador José Afonso da Silva, preceito fundamental são as prescrições básicas que dão sentido ao regime constitucional. São as prescrições, por exemplo, que apontam a autonomia dos estados do Distrito Federal e principalmente aquelas que designam os direitos e garantias fundamentais. Estariam presentes ali entre os artigos 1º a 4º da Constituição Federal, que trata exatamente dos princípios fundamentais. Para o ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ADPF 33 do Pará, preceito fundamental seria: primeiro, os direitos e garantias fundamentais, previstos ali entre o artigo 5º e o artigo 17 da Constituição Federal. Cabe mencionar que há outros direitos e garantias fundamentais esparsos na Constituição. Esses também seriam considerados preceitos fundamentais. Uma segunda hipótese seriam os princípios sensíveis, presentes ali no artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal. Sua inobservância, aliás, acarretaria uma intervenção federal. E, por fim, preceito fundamental seriam as cláusulas pétreas, presentes no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E cabe dizer aqui que tanto as cláusulas explícitas, ali no texto, quanto as implícitas, as que decorrem daquelas ali do texto, seriam consideradas preceito fundamental. Já na DPF 101 do Distrito Federal, a ministra Carmen Lúcia definiu que também seria preceito fundamental o direito à saúde, presente no artigo 6º e 196 da Constituição Federal, e também o direito ao meio ambiente, presente no artigo 225 da Constituição. Como a DPF é uma ação excepcional, extraordinária, que será utilizada apenas em último caso, nós precisamos entender então quando que ela será cabível. Como a ADI, a ADC e a ADO falam apenas do manejo da tutela de direitos pós-constitucionais, coube à ADPF tratar de assuntos de leis e atos normativos anteriores à Constituição de 88. Ela também cabe para normas que foram editadas na vigência da Constituição de 88, todavia que já foram revogadas, ou cujos efeitos já tenham se exaurido. Além disso, a ADPF cabe também quando houver controvérsia de lei municipal em face da Constituição Federal. Como visto, a ADPF tem caráter subsidiário, ou seja, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882, ela só será admitida quando não couber o ajuizamento de uma outra ação do controle. A fungibilidade na propositura da ADPF só é possível nos casos de ADI, ou seja, uma ADPF pode ser recebida pelo STF como uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso quando essa ação preencher os requisitos daquela. Todavia, o STF não admite a fungibilidade entre as ações quando houver erro grosseiro do legitimado ativo. E quais seriam as espécies de arguição?
nós temos a arguição autônoma e a arguição incidental. Pelo nome, nós conseguimos ter uma noção sobre cada uma delas. A autônoma, como o próprio nome diz, é aquela ação ajuizada pelo legitimado diretamente no STF, onde se discute uma questão abstrata. Não há um caso concreto específico para aquela situação. A finalidade da arguição autônoma é evitar, ou seja, nós estamos diante de uma ação preventiva, ou reparar, aqui nós estamos diante de uma ação repressiva, lesão ao preceito fundamental resultante de ato do poder público. É um processo objetivo julgado então pelo STF. O ato do poder público aqui é qualquer ato normativo, judiciário, administrativo emitido pelo Estado ou por entidades privadas que estejam atuando por delegação do Estado. Aqui nós estamos falando de concessionárias ou permissionárias do serviço público. Cabe mencionar que não cabe a DPF para se discutir súmula ou súmula vinculante, nem para se falar sobre norma constitucional que esteja vigendo. Não cabe também contra a proposta de emenda constitucional, uma vez que, como as outras ações do controle, é necessário que a DPF seja ajuizada para se discutir ato do poder público que esteja acabado, ou seja, insuscetível de alteração. No caso da ADPF autônoma, a petição inicial deve ter por requisito a indicação do preceito fundamental que está sendo violado, a indicação do ato questionado, a prova da violação ao preceito fundamental, o pedido com suas especificações. No caso da ADPF incidental, além desses requisitos da petição inicial, é necessário que o legitimado comprove, demonstre a existência de uma controvérsia constitucional relevante acerca do preceito fundamental que se considera violado. A ADPF incidental, ela resulta de uma controvérsia constitucional existente num caso concreto. Por exemplo, nós sabemos que os tribunais, os juízos, às vezes emitem diversos entendimentos e é natural que se haja discussões acerca de um determinado assunto. No caso aqui, há uma ação, por exemplo, no controle difuso tramitando, e aí a parte, para evitar que essa ação se delongue por muitos e muitos anos, ajuiza diretamente no STF, enquanto essa ação está tramitando no juízo de primeiro grau, por exemplo, para que haja uma efetividade, uma celeridade do julgamento aqui dessa questão que é incidental. Veja que no STF vai ser ajuizada a arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental, isto é, apenas com a questão constitucional que está sendo discutida lá em primeiro grau. A outra ação, a ação inicial, a ação do caso concreto, continua tramitando, enquanto o STF julga apenas a controvérsia constitucional relevante. Um detalhe é que a ADPF incidental não pode ser proposta por pessoas, por partes, que não sejam os legitimados constantes ali do artigo 103 da Constituição Federal. Ou seja, se no caso concreto as partes são pessoas diversas dos legitimados descritos ali naquele artigo, essas partes não poderão ajuizar essa ADPF. Aliás, ali na lei da ADPF, no artigo 2º, o inciso 2º, que foi vetado, estabelecia que qualquer pessoa poderia ajuizar a ADPF. No entanto, prevaleceu o entendimento apenas do parágrafo 1º, que determina que esse interessado, representado por um advogado, deve procurar o PGR para que este, então, proponha a ADPF. Ou seja, se não é um legitimado ativo constante ali do artigo 103, não há que se falar em propositura da ADPF. E aqui eu menciono que no caso da arguição, cabem os mesmos preceitos da ADC, da ADI e da ADO, ou seja, são os mesmos legitimados, aplica-se a mesma regra sobre pertinência temática e capacidade postulatória. Cabe também medida cautelar na ADPF. No caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave ou até mesmo no período de recesso, o relator pode liminarmente conceder a medida cautelar, desde que esta seja referendada depois pelo Tribunal Pleno. Cabe dizer que a medida cautelar aqui também será deferida pela maioria absoluta dos membros do tribunal
E, é claro, desde que na sessão estejam presentes pelo menos 8 ministros. Os efeitos aqui serão ex nunc, e se o relator julgar necessário, ele pode ouvir as partes envolvidas na ação, bem como o PGR no prazo comum de 5 dias. Um outro efeito aqui presente na arguição incidental é que o tribunal pode determinar que os juízes e os outros tribunais suspendam os processos e os efeitos das decisões já proferidas que tenham relação com o objeto que está sendo discutido na DPF. Claro que se aqui não tiver havido o trânsito em julgado. O pronunciamento definitivo na ADPF será feito pela maioria absoluta dos membros do STF, desde que presentes à sessão de julgamento 2/3 de seus membros, isto é, 8 ministros. A eficácia que é erga omnes, isto é, contra todos, e os efeitos são vinculantes aos demais órgãos do judiciário e também à administração pública. Em regra, os efeitos serão retroativos, isto é, ex tunc, a menos que haja modulação de efeitos. Não cabe ação rescisória, tampouco recurso aqui na ADPF também. O que se aceita por analogia são os embargos de declaração. Em se tratando de ADPF incidental, nós teremos uma decisão com efeitos extraprocessuais, ou seja, aquilo que o STF determinar na ADPF incidental será, como um antecedente lógico, utilizado no julgamento do caso em concreto. Acerca dos detalhes do procedimento e demais regras não ditas aqui, nós podemos utilizar aquilo que a lei da ADI e da ADC determinam. Então, pessoal, é isso. Eu espero que essa série de vídeos tenha sido útil para você. Se foi, não se esqueça de deixar o seu like para o YouTube divulgar essas informações, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Até lá!